Fala pessoal, tudo bem com vocês? A mudança de foco, hein? Força máxima na Sula. E o reforço que vira dúvida para o técnico. Vamos falar do Corinthians na Sul-Americana? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O foco mudou, a prioridade também. Isso muda toda hora, né? Há poucos dias, Duílio Monteiro Alves havia dito na eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo que a prioridade era o Brasileirão. Porque o Campeonato Brasileiro, né, complicado como é, numa situação desconfortável, ele merecia uma atenção maior. Mesmo assim, o time preservou 6 titulares no jogo contra o Cruzeiro fora de casa. Ainda assim, conseguiu um ponto importantíssimo no último minuto, com o Gustavo Mosquito retornando após 10 meses. Vale lembrar que depois dos jogos dessa segunda-feira, o Goiás não venceu o Atlético Paranaense mesmo jogando em casa e com isso não ultrapassou o Corinthians na tabela. Isso poderia ter acontecido. Com isso, Corinthians é 13º, o Internacional 14º e o Goiás 15º. Corinthians está na 13ª posição, mas o que mais importa aqui é a distância para o Z4, né? 24 pontos, 21 o Santos, ainda permanecem 3 pontinhos. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio na Neoquímica Arena, sem data prevista ainda. A situação ainda não está confortável, mas, haja vista os movimentos do clube, o foco mudou. A Sul-Americana virou eu não digo um assunto primordial, mas uma atenção nesse momento. É uma competição internacional que renderá ao clube, caso passe de fase, $800 mil de premiação, além de, se o Corinthians vence a competição, e ali na frente pode pegar um São Paulo de novo, um Botafogo, a coisa começa a funilar agora. A Sul-Americana, né, tão desprezada, ela se torna uma competição bem interessante, com título, premiação e uma vaga direta na Libertadores. E eu ouso dizer, não vou dizer que é a única forma, né, porque ainda tem todo um segundo turno, né, mas o Corinthians teria que fazer um campeonato de muita recuperação para conquistar uma vaga direta à Libertadores, que é o que dá o título da Sul-Americana. Pode ser que pegue uma pré aí, dependendo do que acontecer no remanejamento de vagas, aí um G8, G7, sei lá, pode ser que o Corinthians chegue nessa posição, porque hoje está em 13º. G4 é mais complicado, que é o que dá vaga direta, pelo menos de forma garantida. O título da Sul-Americana dá essa vaga. Além de ser uma conquista, um troféu, né? Não dá para desprezar esse tipo de coisa. Aparentemente, pelos movimentos, o Corinthians está olhando com mais atenção. Até porque o adversário é o Estudiantes de La Plata, que é um time tradicionalíssimo do continente, que está na mesma competição e que vai engrossar o caldo, não tenham dúvida. Que tem, vejam só, Mauro Bocelli. Ele não é titular, mas esse time eliminou o Goiás na fase anterior, nas oitavas de final da Sul-Americana, num 5-0 no agregado. Passou por cima do Goiás, que disputa outro campeonato, é verdade, do que o Corinthians, mas ganhou do Corinthians quando os dois se enfrentaram no Campeonato Brasileiro. Mas isso não serve muito como parâmetro, porque as competições são diferentes, o foco é outro, era um outro momento também. Acho que foi aquele jogo isolado do Cuca, né? Ele teve 2 jogos, né? Esse contra o Goiás e depois a classificação contra o Remo na Copa do Brasil. Mas vamos lá. Para esse jogo, o Corinthians tem de volta os seus titulares, ele relacionou os seus titulares que foram preservados contra o Cruzeiro, aqueles vários que eu falei aqui, né? O Gil, o Murilo, o Renato Augusto, o Yuri Alberto, o Maicon, toda essa galera aí, o Fábio Santos, que foi preservada no jogo contra o Cruzeiro, está de volta. O Fagner ainda sente uma lesão na panturrilha, então o Bruno Mendes aparentemente vai seguir na lateral. E já há conversas, tá, para uma renovação do Bruno Mendes. O Bruno Mendes que provavelmente estava esperando, né, uma proposta de fora, isso não aconteceu, ele esperou para ouvir, né, o contato do Corinthians e tudo mais, pode ser que ele realmente consiga permanecer no ano que vem. Depois a gente vai falar aqui mais sobre possíveis renovações ou não de jogadores terminando o contrato, muitos jogadores estão terminando o contrato no final do ano, porque aí ano eleitoral, né? Pode ter mudança na presidência. Eu sei que vocês sabem que o André Sanches andou dando entrevista aí, dizendo que vai ser diretor de futebol, caso o André Negão seja o presidente mesmo, mas isso é assunto para outro vídeo. Tô falando aqui especificamente sobre os jogadores, né, em fim de contrato e, no caso, o Bruno Mendes, que vai jogar na lateral. Aí tem uma grande dúvida já na defesa. Cara, o Lucas Veríssimo, ele chegou no Corinthians e parece que joga há muitos anos ali. Ele sentiu o ritmo de jogo, a falta do ritmo, porque foi a primeira partida que ele jogou como titular desde janeiro.
E ele jogou alguns jogos esporádicos depois disso, se recuperando de uma grave lesão, né, que ele recuperou ainda em novembro do ano passado. E depois disso ele não tem tantos jogos assim, então ele precisa readquirir esse ritmo, o que é natural. Mesmo assim, é um senhor zagueiro, né, cara? Ele toma conta da posição, do setor, ele tem imposição, ele tem velocidade, ele tem leitura tática, ele tem leitura de jogo, ele tem leitura de espaço, ele vai ser titular. Agora, a dupla de zaga ideal, hoje, eu digo pra vocês, é Veríssimo e Murilo. Mas conhecendo o Lucha, vocês acham que ele vai botar o Gil no banco? Ele não vai fazer isso de cara. Não vai. Embora o Gil tenha falhado no gol do Lucas, aquele gol com a mão, né? Enfim, mas o Lucas entrou nas costas dele, o Maicon não acompanhou e o Gil nem viu o que estava acontecendo. Foi uma falha do zagueiro, que eu acho até que fez uns bons jogos antes disso e ali acabou deixando a desejar. O Gil foi preservado contra o Cruzeiro porque vai ser titular contra o Estudiantes. Ele e o Murilo. O Veríssimo pode aparecer? Pode, mas eu ficaria muito surpreso, porque não é do feitio do Luxemburgo tirar de cara um zagueiro do tamanho do Gil. Eu acho que ele vai manter ainda Gil e Murilo e botar o Veríssimo talvez no jogo do Brasileiro no fim de semana. Vamos ver. Bruno Mendes na direita, o Fábio Santos na esquerda, porque virou o titular da lateral. Meio campo, Moscardo. Que joga o Moscardo. Meu Deus do céu. Ele tá jogando demais. E aí, ritmo, ganhou, né? Ganhou no fim de semana. Vale pro Veríssimo também, tá? Mas é que como é o Gil que tá na disputa, eu não consigo cravar o Veríssimo como titular. Seria o ideal, Veríssimo e Murilo. Mas eu acho que o Gil volta. O Moscardo, que ganhou o ritmo contra o Cruzeiro, titularíssimo. Maicon e Renato Augusto. Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Esse é o time. Esse é o time. Força máxima para o Corinthians conseguir até mesmo fazer um saldo, né? Esse é o objetivo maior, né? Primeiro vencer o jogo, evidentemente, né? Não vai ser fácil. Estudiantes é embaçado, terminou em 5º colocado no último campeonato argentino, vem de uma derrota contra o Belgrano, mas é um time interessante, tá? Um time mordedor, um time que tem qualidade do meio para frente, todo cuidado com o News Old Boys, que até terminou mal o campeonato argentino, deu muito trabalho no primeiro jogo. Então o Corinthians vai ter que ter muita atenção nesse primeiro, porque vencer o jogo é primordial, porque depois decidir lá, cara. E decidir na Argentina, vocês viram como foi o jogo de volta contra o News, né? Não foi fácil. E o Corinthians conseguiu um 0-0 com muito sufoco para conseguir avançar. Então, cara, esse time aqui tá maravilhoso, né? Moscardo, Maicon, Renato, Rojas, Wesley e Yuri. O Rojas também está voltando a adquirir o ritmo, tá? Visivelmente está descontado. Descontado que eu digo assim, ele não tem lesão mais, né? Mas ele tá voltando. E aí você demora algumas partidas para você estar a pleno. É muito diferente da estreia dele, né? A gente viu ele estrear contra o América Mineiro, ele arrebentou. E aí depois no segundo jogo já machucou. E aí ele volta e a coisa não aconteceu, né? Coritiba, São Paulo e agora contra o Cruzeiro. Então a gente precisa ver, né, como é que ele vai estar, mas ele é um grande jogador e cada vez mais solto, vai ajudar demais. E dentro da característica de time, não estou colocando o Rojas aqui como um meia atacante, estou colocando o Rojas, o Maicon e o Renato por dentro, o Rojas mais aberto pelo lado direito, o Wesley pelo lado esquerdo e o Yuri lá de centroavante. Para mim, esse é o time que tem que jogar. Com isso, o Corinthians vai com muitas condições para conseguir uma vitória diante do Estudiantes. Mas vejam que o discurso mudou, o foco mudou e a partir de agora a Sul-Americana vira uma competição interessante e tem que virar, porque é a competição importante que o clube disputa, a única de mata-mata, e ok, você dá atenção para o brasileiro, mas não desconsidere um torneio que te dá dinheiro, que te dá prestígio internacional e que pode te dar uma taça ali na frente. Pelo menos é o que eu penso. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!